Olá, pessoal. Muito boa noite. Tá cortando o áudio de... E tudo bem? Agora voltando. Pronto. Então vamos lá. Pessoal, boa noite. Dá uma boa noite aqui a quem estiver conosco aí no YouTube, acompanhando a transmissão desse evento do Circuito Urbano 2020, organizado pela ONU Habitat. A gente está fazendo aqui um evento que entrou na categoria de eventos internacionais, pelo convidado que a gente vai ter hoje, que é do país do Cabo Verde, junto com outro convidado, que é do Brasil. Dois colegas arquitetos, eu vou fazer uma breve apresentação deles daqui a pouco. Estou aqui como organizador desse evento de hoje, especificamente, e representando o Centro de Assessoria Comunitária de Tecnologias de Utilidade Social, que é o CACTUS, né? E complementando um pouco a ficha técnica desse evento de hoje, que eu farei agora nesse início, destaco também que esse evento está tendo como parceiro e apoiador financeiro o Instituto Federal da Paraíba, do campus Cajazeiras, onde nós concorremos a um edital para a organização de eventos online e pôde dar um apoio para o processo de organização das palestras que nós tivemos durante aqui o encontro, o Circuito Urbano. Esse é o terceiro evento que a gente está organizando, terceiro e último, dentro do que estava sendo programado aqui esse ano. E, bom, deixa eu fazer, então, uma breve apresentação minha como moderador. Estou aqui representando o Cactus, né? E farei a moderação junto com os dois painelistas. Eu sou Antônio Farias, sou arquiteto, arquiteto urbanista formado pela UFPB, que atuei como desenvolvendo projetos, gerenciamento de obras. Sou especialista master em arquitetura e MBA em projetos de execução de controle de estruturas e fundações, e mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal da Paraíba também. Atualmente sou docente do Instituto Federal da Paraíba e atuo como coordenador do Núcleo de Extensão Cactus CZ. Bom, o nosso primeiro painelista é o nosso colega arquiteto cabo-verdiano, Armando Mariano, é um jovem arquiteto e urbanista cabo-verdiano que fez parte de sua formação acadêmica aqui no Brasil, em João Pessoa, na UFPB, né, pela Universidade Federal da Paraíba, e sua atual produção arquitetônica tem sido, sobretudo, em habitações, sobretudo em projetos habitacionais, no campo residencial, unifamiliar, multifamiliar, onde participou há alguns anos atrás, junto com o governo local, um projeto intitulado Casa para Todos, participando de concursos públicos de projetos nas ilhas de Santo Antão e São Vicente. E vai ser um pouco o tema e o foco da apresentação do Armando. Na sequência, a gente vai ter Yuri, nosso colega arquiteto brasileiro, paraibano, Yuri Duarte, também arquiteto, trabalha junto à Prefeitura do Conde, graduado em Arquitetura e Urbanismo também pela Universidade Federal da Paraíba, foi membro da diretoria do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento Paraíba, gestão 2013-2016, e trabalhou na Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura de João Pessoa entre 2011 e 2014. E atualmente é coordenador da habitação da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal do Conde. Então, meus colegas, sejam bem-vindos. Assim, estou feliz de ter vocês aqui. Tinha vontade demais de bater um papo sobre esse tema, que eu vou enunciar daqui a pouco, através de um resumo, que vai explicar um pouco o debate da gente. A gente tem que deixar aqui a exposição também da nossa equipe técnica, que está apoiando, né, alguns colegas do Instituto Federal da Paraíba, na parte de audiovisual, o Marcos Paiva vai ajudar e dar nosso suporte durante o evento, os colegas intérpretes de Libras, né, a Maria Torres, o Emanuel Oliveira, também do mesmo campus que eu trabalho, lá em Cajazeiras, Paraíba, e o apoio da Deise Moura, que é a bolsista desse nosso projeto,
que vai estar dando suporte na coleta de perguntas que podem ser feitas pelo chat diretamente durante a transmissão. Ela vai fazer essas coletas e a gente vai fazendo as perguntas ao longo da apresentação ou ao final, né, a partir do momento que elas forem surgindo. Bom, gente, essa foi uma breve apresentação da nossa equipe técnica e painelistas. O evento de hoje tem como tema, o título, né, concurso público de projeto e escritório ATIS, ou ATIS, como eu brincava aqui com o Yuri, né? A sigla ainda é nova, né? Reflexões sobre a produção da habitação social. E, bom, a licitação para concurso ou para construção de habitações de interesse social através das autarquias públicas é algo bem conhecido pelas cidades. No entanto, para a produção de projetos arquitetônicos não é usada da mesma forma e com a mesma estratégia, né? E o caso dos concursos públicos de projeto, que é previsto em lei, mas é muito pouco usado dentro de um processo licitatório. Essa modalidade permite planejar com mais precisão o programa de necessidades de um projeto e, consequentemente, o bom uso do erário público ao qual está sendo destinado. Iremos apresentar, então, duas experiências que nos permitirão fazer uma reflexão sobre diferentes metodologias que podem ser abordadas nessa modalidade de contratação de projeto. Uma na cidade do Conde, onde a metodologia que envolveu a participação ativa com a comunidade local permitiu aproximar as demandas dos habitantes da região. E outra na ilha de São Vicente, no Cabo Verde, que permitirá abordar reflexões sobre o processo de construção das relações com o governo local, o processo de produção do projeto, que foi financiado pelo governo português e certamente influenciou as tomadas de decisão. Bom, de uma forma resumida, seria isso. No caso da cidade do Conde, Yuri certamente vai dar um enfoque maior na atuação do escritório ATIS, né, nesse processo, e a gente vai fazer um paralelo nessa discussão. A ideia é a gente entender que tem dois mecanismos aí para a produção da habitação de interesse social e entender o que permeia essas metodologias. Ok? Bom, então vou aqui passar a palavra para Armando. Armando, fique à vontade para você fazer a Antes sua de mais, boa exposição. noite. Tá? Pois, sim, sim. Pronto, eu vou falar um pouco de... Você já introduziu muito, né? E já falou de uma forma mais abrangente. Vou falar um pouco do que tem sido a produção arquitetônica aqui na parte social. Pronto, um pouco que eu não tenho muita experiência com habitações sociais por causa do... Não tem tido, como o Júnior já falou, não é só no Brasil, praticamente não tem tido muitos concursos de a parte da arquitetura, né? E essa aí, eu trabalhei, a pouca experiência que eu tenho com habitação social foi basicamente nisso, foi nos projetos desse programa Casa para Todos. Nessa época foi um programa do governo, mas com financiamento do governo português. Aí eles lançaram esses concursos, né? E só que tem para o governo português para levar, pronto, a contrapartida, esses concursos eram em consórcio, não é só empresas e construtoras locais, mas sim tinha que ter um consórcio entre as empresas aqui de Cabo Verde e as empresas de Portugal. Esses consórcios, basicamente, seria em termos do concurso, porque boa parte era, pronto, tinha alguns que era construído também por empresas portuguesas, porque tem algumas empresas aqui, como Armando Cunha, que trabalhamos em alguns consórcios, tem algumas empresas já de Portugal que já têm uma filial em Cabo Verde. Nesse caso, quando existe já essas empresas com uma estrutura aqui em Cabo Verde, às vezes eles também construíam, porque, por exemplo, na maior parte no nosso caso, dos concursos que vencemos, era a nossa construtora, a construtora onde eu trabalhava, que também construía. E, nesse sentido, a gente fazia projeto, a gente construía, mas a divisão do que as construtoras ganhavam tinha uma percentagem, mesmo que eles não participavam nem nos projetos, nem
nas obras, eles ganhavam uma parte, né? Então, eles tinham um retorno, não só porque o governo financiava, mas, salvo erro, depois seriam reembolsados, mas a vantagem é que durante esse tempo teriam as empresas também portuguesas e trabalhando nos projetos, ou ganhando de uma certa forma, né? Pronto, aqui praticamente foi 1 ano, 2 anos trabalhando só em concurso na construtora que eu estava, porque participei pelo menos uns 6, 7 projetos. Aqui em Santo Antão participei em 3, participei um em São Vicente, também participei em alguns na Ilha de Santiago. Só que nessa da Ilha de Santiago foram alguns concursos, mas não conseguimos vencer. Estou falando dos que ganhamos aqui, já estão todos construídos, em São Vicente e aqui em Santo Antão foram 3. Pronto, aqui em Santo Antão, na verdade, participei em 2, mas a construtora onde eu trabalhei participou em 3, só que eu não teve algum desses concursos que eu não participei. Então, vou expor aqui alguns dos que eu trabalhei e que já estão executadas e já com as pessoas já habitadas, né? Vou partilhar aqui. Pronto. Desses, vou começar por um daqui a Santo Antão, Ribeira Grande, que é exatamente onde eu resido, né? Aqui é um condomínio, digamos assim, de 120 habitações e tem 8 espaços comerciais e uma sala de condomínio. São divididos em classes. Temos a classe A, que é uma classe, porque os concursos que lá foram lançados dividiam uma parte que era para a Câmara, que são as da classe A, que era para, se não me engano, eram praticamente doadas para as famílias mais carenciadas, e a outra parte, que viria a sustentar, na verdade, o investimento, eram apartamentos que eram vendidos. Então, nesses vendidos, tinha umas da classe B e outros da classe C. Eram apartamentos T2 e T3, e desses apartamentos, o que diferenciava entre as classes, a planta baixa, né, a planta base dos apartamentos era, independentemente da classe, eram idênticas, só mudavam no acabamento. Por exemplo, a classe A, os roupeiros já só era o espaço do roupeiro e para colocar os cabides. Já nas outras classes já tinha, os roupeiros tinham portas também. Nos banheiros era a mesma coisa, nos duches já tinham as classes mais da classe B e classe C já tinha proteção da água, né? Mas a classe A já não. Então era basicamente o que diferenciava os apartamentos. Pronto. Esse aqui, além dos apartamentos e do espaço comercial, também tinha um espaço de lazer, né? De convívio, tinha com placa desportiva, com brinquedos para a criançada. Posso passar aqui outra imagem para mostrar melhor um detalhe do pátio interno, que era um pátio de convívio, né? É basicamente um condomínio, só que de interesse social. Não era um condomínio fechado, porque tem acesso, por exemplo, à placa desportiva. Até agora, eu acho que as pessoas podem, não só os moradores, mas outras pessoas podem usar, porque não tem um controle, digamos assim, nem nada que impeça as outras pessoas que não moram ali de frequentar o espaço. Pronto, o serviço de condomínio em Cabo Verde também é um pouco precário, digamos assim, porque não temos muito. Se calhar, com esse projeto foram os primeiros tipos de empreendimentos a serem construídos, porque normalmente tem prédios, sim, mas são prédios pequenos, de 4 a 6 apartamentos, dependendo do número de piso, 6 ou 8 apartamentos,
então que normalmente não tem empregado muito esse serviço de condomínio. Aqui, já com 120 moradias ou 100 moradias, já são projetos que eu fiz há 5, 6 anos, então desculpe se eu errar alguns números, né? Mas então nesse caso tiveram a preocupação de ter sala de condomínio para ter esse esse serviço, né? Mas eu acho que não funciona a 100%. Os, o projeto, o programa Casa para Todos teve algumas falhas, né? E uma das falhas foi precisamente porque logo depois do construir ou lançar esse projeto, mudou-se de governo aí, então as coisas, a coisa mudou um bocado. E deixou também de ser um projeto, eu acho que deixou de ser para o governo, passou a ser gerido agora pelo uma outra uma empresa que é a IFH, e que vem fazendo gerenciamento dos condomínios. Mas a maior parte dos apartamentos pronto, era interesse social, mas a maior parte de apartamentos foram vendidos e estão sendo financiados no banco. As pessoas recorrem ao banco com um programa, eu acho, de um crédito com uma taxa menor de juros, né? Os apartamentos são um preço bem, pronto, eu não digo bem abaixo do preço do mercado, mas que, que tem, pronto, é um preço mais econômico, tanto as de classe B como da classe C. As da classe A, eu tenho quase certeza que é tipo não sei se foram dados de forma gratuita, mas estão pagando tipo uma renda mensal, né? Mas que é um preço irrisório. Pronto, esse aqui é um dos projetos, é o projeto que eu fiz para a Ribeira Grande, na construtora Spencer Construções, e onde eram os dois arquitetos trabalhando em conjunto nos projetos. Além desse, teve um no Paú, que era já mais reduzido, né? Aqui já tratava de 48 habitações, e no espaço também já menor, porque era um loteamento feito pela Câmara do Paú, que cederam o terreno para a construção dessas habitações. Além dessas habitações, também tem espaço comercial, tem sala de condomínio, e teve algo diferente, que é um clube, né? Tem um clube que cederam um espaço para um dos clubes de futebol daquela cidade. Passando para outro projeto, São Vicente, esse aqui é o Vila Colá São João, que apelidaram no condomínio. Esse aqui também já é um condomínio já mais ou menos de dimensão do anterior, que é o daqui de Ribeira Grande, que era 120 habitações, onde dividimos também por classe. Aqui tivemos um trabalho mais em termos dos prédios, porque tinham edifícios, fomos trabalhando tipo em blocos escalonados, também com pátio, tem um pátio interno, e também com placa desportiva para, para servir todo o condomínio. Era basicamente, eu queria apresentar mais ou menos esses três projetos diferentes. Não sei se o Júnior, né? Eu tenho várias perguntas aí, Yuri também, se Yuri quiser perguntar, Armando permitiu que a gente fosse, né, intervindo junto com ele. Assim, Armando, Uhum. inicialmente eu ia te fazer uma pergunta com relação ao processo do concurso, né, em si, né? A gente tem aqui no Brasil a modalidade, o concurso público como uma modalidade do processo licitatório, né? É, Uhum. como é que ele acontece no Cabo Verde? Assim, você falou por alguns momentos que você trabalhou junto com a construtora. O concurso se deu através de você
como pessoa física ou pessoa jurídica, não sei, do teu escritório que concorreu, ou você concorreu, ou foi uma concorrência da construtora? Como é que aconteceu esse processo? Pronto. Nesse caso foi a construtora, né, que eu trabalhava, a Spencer Construções, e participava dos concursos de Casa para Todos. E eles o concurso só era lançado para construtoras mesmo, como eu falei, seria sempre consórcio entre a construtora, uma construtora daqui e uma construtora de Portugal. E normalmente eram concursos lançados pronto, colocavam no jornal e tal, as construtoras iam comprar os concursos, né, para participar, mas compravam os concursos para participar sem garantia, né, pronto, senão não deixar, senão não seria um concurso, né. E então era basicamente nisso, porque isso, e aqui em termos de ateliê de arquitetura, são poucos mesmo os concursos que, ou então se tem dos edifícios públicos, se tem, não é muito bem divulgado, porque basicamente você não escuta, não fica sabendo. De vez em quando, a ordem mesmo do arquiteto é que manda alguma coisa, mas são muito poucos Entendi. os concursos para ateliê de arquitetura ou para arquitetos mesmo. Mas e agora, nesse caso, as construtoras concorriam entre os projetos que faziam parte de uma concorrência, ou seja, cada um Sim, sim. apresentava um projeto. Isso, Uhum. isso me parece já Exato. algo, pelo menos a princípio, né? Yuri tem uma experiência também com concurso, Uhum. parece ser uma abordagem um pouco diferente do que a gente vê com um pouco mais frequência no Brasil, que, na verdade, as licitações é processo de execução, né? Uhum. Até algum mito, uma espécie de mito, né, que eles concorrem com um projeto praticamente que é uma planilha de Excel, às vezes, né? Ok, entendi. Você tem só Ó, números, você não tem uma discussão do projeto arquitetônico, né? projeto. Eles não concorrem Ó, com aqui projetos. nesse caso, cada construtora, né, apresentava o seu projeto e o orçamento. Basicamente, iam concorrer com isso, tinha o caderno de encargo, né? Pronto, normalmente já tinha um preço pré-definido para cada projeto, para cada concurso, né? Mas aí, dependendo do projeto, a gente trabalhava com os custos, né? Mas em cada projeto tinha um orçamento e o caderno de encargo cada construtor apresentava. Cada construtor, pronto. Para ateliê de arquitetura, se calhar teve um ou outro, porque nem todas as construtoras têm arquitetos trabalhando na construtora. Então, se calhar, em algum caso, podem ter recorrido a algum ateliê de arquitetura. Mas, no nosso caso, Uhum. como já tinha, a construtora já tinha uma equipe de arquitetos, então já não precisou disso. Os projetos foram desenvolvidos todos dentro da construtora mesmo. Não, mas isso já me parece algo bem, assim, alguma reflexão interessante. Não sei o que Yuri tem, qual o ponto de vista de Yuri em relação a isso, mas porque, assim, eu trouxe até uma reportagem que eu ia deixar aqui no nosso debate. Vou abrir para ti, viu, Yuri? Eu quero ouvir a sua opinião, que eu sei que você tem muita experiência com concurso, mas deixa eu deixar só uma provocação. Eu estava lendo uma reportagem aqui no portal do Arte dele, né? Que ela diz assim, o título, né? O que produzem os concursos de arquitetura no Brasil, né? E aí, uma das provocações que o artigo faz é justamente assim, a crítica que alguns colegas arquitetos fazem no processo do concurso, que em um dado momento ele se torna inconsistente, uma vez de que ele não se conclui a contratação do arquiteto para a execução, né? Às vezes faz-se o que se chama de concurso de ideias. E quando você apresentou algo em que você fez o projeto e executou, isso em si já caracteriza uma metodologia diferente, né, Yuri? Não sei se... Com certeza. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo. Mais à frente eu falo um pouquinho mais sobre a nossa experiência lá no Conde. Mas, Mandi, eu queria primeiro comentar que eu achei muito interessante o que ocorreu aí que você explicou, que é a história da mescla, né, de, de faixas de renda, né, de beneficiários. Então, é uma coisa que a gente sempre comenta muito, né, que
problema da estigmatização das áreas que são feitos, né, projetos de condomínios, de habitação de interesse social, de você colocar só uma classe social para morar num determinado local, e normalmente é longe, né, nas periferias, e aí você acaba criando um outro problema urbanístico, né, para depois, são essas áreas estigmatizadas. Então, eu achei bem interessante isso, de você já no próprio projeto prever a ocupação por pessoas de classes sociais não tão distintas, mas que possam fazer parte de níveis de renda diferentes, né? Eu acho que isso é um ponto a ser destacado. Não só a mescla de classes, de faixas de renda, mas de usos também, né? Você prevê que no próprio condomínio, no próprio projeto, tenha áreas comerciais, áreas institucionais. Eu acho que isso enriquece muito o projeto. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Você comentou que é uma situação um pouco nova essa dos condomínios, né, aí no Cabo Verde, né, esses condomínios de habitação que nos lembram muito a política do Minha Casa Minha Vida, não só do Minha Casa Minha Vida, né, mas desde do BNH. Então, como é que e como é que está sendo essa aceitação da própria população beneficiária, né, com relação a essa tipologia? Porque é uma tipologia muito clara, né, muito bem definida, conjunto habitacional. É uma coisa que você fala de conjunto habitacional, você já imagina que ele tem um tipo de projeto, né? E aí são esses apartamentos, térreo mais um, térreo mais dois, mais três. E aí eu queria saber de ti, como é que é essa aceitação do pessoal aí, dos beneficiários principalmente, com relação a esse novo modelo, né? Esse novo projeto. Bom, aqui a experiência que eu, por exemplo, já não posso falar muito das outras ilhas, como tem sido a aderência, mas aqui o pessoal, por exemplo, principalmente aqui de Ribeira Grande, do Paú, eu acho que está praticamente todo preenchido, né? Porque aqui em Ribeira Grande nem tanto, porque são várias habitações e o condomínio ficou pronto já mais recente, mas e o processo mesmo de cedência dos apartamentos e tal já é bem mais recente, mas a aderência está sendo muito boa, porque a localização também tem um detalhe que é importante aqui em Santo Antão, praticamente todos foram construídos 4 condomínios do tipo e quase todos ficaram em localizações privilegiadas, digamos assim. Com exceção de uma outra cidade, que é Porto Novo, já ficou um pouco mais afastado do centro urbano, mas aqui em Ribeira Grande ficou bem próximo do centro e é uma zona de expansão, né, da cidade. E também tem no Ponta do Sol, que ficou praticamente ao lado da Câmara Municipal, o de Paulo também ficou praticamente todos estão bem localizados. Então, tem essa facilidade também das pessoas quererem morar dentro da cidade, né? Então, essa também é uma vantagem. Já em outros sítios, por exemplo, em Santiago, alguns dos condomínios ficaram bem mais afastados, né? Pelo menos os que concorremos, tinha esse detalhe diferencial em relação aos daqui, que os condomínios já foram projetados, foram colocados, né, situados em zonas mais afastadas. Mas também eu acho que era intencionalmente porque a cidade está crescendo muito e está crescendo rapidamente. Então, seria uma forma de começar a habitar aquelas zonas um pouquinho mais afastadas do centro. Então, tem isso. E em relação ao condomínio que eu estava falando, que não tem, que é recente, como eu disse, os edifícios aqui normalmente é tipologia de rechão mais 3, então normalmente são poucos apartamentos, são 8 apartamentos no máximo em cada edifício, e as pessoas, cada um compra o dele, pronto. Conseguem negociar entre eles, não tem necessidade de ter um serviço de condomínio, um síndico, mas já quando fala de apartamentos maiores, ou condomínios maiores, como os de Casa para Todos, já tem essa necessidade. Só que ainda um pouco precário, como eu disse, porque as pessoas ainda, se calhar, não aceitam muito isso, né? Porque ter que pagar. Mas pelo pouco que eu tenho conversado com alguns moradores, eles vão tentar implementar um sistema de condomínio por bloco, que é o que se calhar já para fazer quase como que os anteriores, os prédios anteriores, porque cada bloco já tem menos moradores. Então também já tem a diferença em termos de classe. Um já
já aceita pagar um condomínio e outros já nem por isso. E também tem outra situação que, pronto, alguns dos prédios foram comprados dos apartamentos foram comprados por imigrantes. Então, que às vezes vem uma vez por ano, pronto, já vão ficar com a casa ali, e eles se calhar têm até mais condições para pagar o condomínio, mas não sei também se vão todos aceitar pagar um condomínio para um apartamento ou de um bloco, né? Que eles praticamente não só passam 2 semanas, 3 semanas, no máximo um mês durante um ano. Então, tem algumas divergências, algumas coisas que se calhar precisam de regulamentos. O próprio condomínio, os moradores, para chegarem a um acordo para regulamentar toda essa situação ali, que é uma situação nova para alguns, né? Para outros já nem tanto, porque boa parte também são pessoas que já estudaram fora, no Brasil, em Portugal, que regressaram, né? Porque pessoas nesse momento tem muita gente lá recém-formados e pessoal que estão começando a construir vida em família, então já tem essa experiência de condomínio. Mas também tem muitos que nunca viveram essa experiência, pessoas já que nunca saíram, que têm outro estilo de vida, então que é novidade para eles, né? Se calhar para eles tem essa dificuldade de aceitar esse serviço de condomínio. Espero ter respondido a tua pergunta, Pedro. Sim, Não sim. sei se Sim, Ô, Júnior, eu não sei se tu já ia fazer outra isso. pergunta, mas talvez para voltar um pouco mais para o início da tua fala dos concursos, que Sim, sim, certamente sim. existem algumas diferenças do método, né, da metodologia de contratação aí por concurso, mas eu fiquei um pouco mais curioso também por saber um pouco mais da burocracia, talvez da administração do negócio. Por exemplo, aqui a gente tem um termo de referência, né, um edital, um termo de referência de chamamento dos interessados, das empresas interessadas, arquitetos, urbanistas interessados, e essas pessoas apresentam os projetos que são avaliados por uma banca julgadora. E aí Isso. era só nesse sentido de saber como é que, se realmente segue essas etapas, existe esse processo parecido como é aqui, essa banca julgadora é de profissionais também da área, como é que é a escolha do projeto, dos projetos? Boa sim, pergunta. isso tem. Não, esse com certeza é. Pronto, normalmente eu por acaso nunca assisti nenhum concurso, porque normalmente a gente fecha o processo aqui e envia para a capital, né, para a praia, e lá o pessoal que trabalha na empresa que vão para os concursos. Mas sim, tem essa banca. Eu já participei por acaso, já fui júri em num concurso aqui que era do plano diretor. O plano que estava fazendo o plano diretor aqui na altura da Ribeira Grande, eu fui júri. Então, para júri, eles escolhem um pessoal formado na área, e eu acredito também, nos casos para todos, tem isso, engenheiros e arquitetos, calhar o pessoal mais também, é público, um júri mais diversificado, não é só técnicos mesmo formados, mas o pessoal que trabalha com a parte social, tem algumas de diferença de profissão, eu acho, né, nessas bancas. Então tem algumas semelhanças, né, Yuri? Assim, o processo inicial, né? Mas o que me chamou a atenção na fala de Armando foi que, no caso, os arquitetos estavam dentro de equipes de construtoras, né? E isso quase, vou fazer uma suposição assim, quase que garantiu que o processo de contratação do projeto embarcaria junto com os arquitetos para ser executado, né? Porque essa é uma das grandes críticas que tem aqui no Brasil, né? Muitos concursos que são feitos, tem êxito, inclusive tem méritos diversos assim nas premiações, mas fica só no chamado concurso de ideias, a execução acaba não acontecendo, a contratação. Ainda há outras críticas que vão além disso, quando a contratação é feita, o projeto não é seguido tal qual o concurso elegeu, né? Isso era uma coisa que eu queria perguntar para ti também, Armando, assim, quer dizer, deu tudo certo, beleza, mas na hora da execução você até falou assim, bom, algumas coisas foram modificadas, né?
Essa era uma outra pergunta que eu ia fazer, assim, mas já adianta, ou seja, no processo da construção em si, considerando que já se teve um êxito da contratação do projeto e execução, mas nem tudo são flores, a gente sabe, né? O que é que do projeto se perdeu dentro do processo da construção, em termos assim, da qualidade da habitação, né? Você falou que tinha variações tipológicas, né? Sim. Uhum. Pronto, tem uma outra coisa que tentam fazer, tentam alterar só para reduzir o custo, mas basicamente não consegue, mesmo a construtora não consegue fazer isso, porque tem a fiscalização, né? Então, a empresa que está fiscalizando vai seguir à risca o projeto e tudo o que você entregou, né? Caderno de encargo, o projeto, tá tudo, eles vão ter acesso a isso. Então, eles vão querer seguir a risca. Para alterar alguma coisa, tem que ter um acordo entre a fiscalização, tinha que ter entre a fiscalização, a construtora e a IFH, que representava o Estado, né? O governo, como o dono da obra. Então, por isso, praticamente não teve muitas modificações em termos do projeto e da execução das obras. No mínimo, podem ter alterado alguma coisa, tipo uma pedra um revestimento, alguns detalhes mínimos do acabamento, para reduzir o custo e tentar ganhar alguma coisa, mas basicamente não altera nada, não alteraram nada. Ao contrário de quando os projetos que têm feito, por exemplo, já aqui temos uma dificuldade das pessoas em contratar os arquitetos para seguir as obras. Normalmente tenho trabalhado nas obras particulares, faço o projeto, são muito raros o cliente que vai te contratar para seguir a obra, né? Vão contratar mão de obra mais barata, não vão ter técnicos ali para seguir a obra e normalmente alteram algumas coisas. Normalmente eu faço questão de visitar as obras e tal precisamente para tentar impedir que altere alguma coisa. Mas às vezes o próprio cliente pede, porque não estou contratado para seguir a obra, então normalmente eu vou de livre espontânea vontade, uma vez na semana, 2 em 2 semanas, e é o tempo suficiente para modificar alguma coisa, né, que o cliente queira, ou mesmo o mestre de obra, como chamamos aqui, que está pela frente da obra, altera. Mas nesse caso, Beleza. esse concurso Casa para Todos, por acaso, foram, não lembro de alguma coisa assim para destacar em termos de alteração dos projetos. Que bom, né? Esse é um bom sinal, né? Não sei se o Yuri tem mais alguma pergunta, mas eu queria te fazer mais uma provocação em outra direção, Armando, assim, com relação ao contato com as famílias que vão ter acesso a esses apartamentos, né? Como o Yuri destacou, né? Você deixou claro, né, que é um projeto que prevê alcançar, assim, diversos tipos de classes, não tipos, diversas categorias de classes sociais, né, grupos sociais. Mas teve algum desses apartamentos era destinado, eu não sei se a terminologia correta seria, vamos dizer assim, a fundo perdido, ou seja, a um custo quase zero, de relocação de famílias de alguma área que era considerada uma área inapropriada para habitação, talvez a área de interesse social, que tinha grande impacto ambiental, e deslocava essas famílias para esses locais. Se foi feito dessa forma, e como é que era feita essa escolha dessas famílias para chegar nesses locais? Essa era os apartamentos destinados para a Câmara, né, que é a classe A. E normalmente eu vi algumas famílias realmente que foram relocadas para esses apartamentos. Agora, a escolha, não sei, é a Câmara, na verdade, que trabalha com isso, né? A Câmara essa parte já não é parte da empresa gestora, que era a IFH, mas essa aqui é a Câmara mesmo que tem uma equipe para selecionar. Eu acho que, se não me engano, as pessoas inscreviam, né? E depois eles iam atrás para ver a real necessidade de cada família
para cederem essas casas. Eu acho que o processo era mais ou Certo. menos isso. Porque aqui, pronto, as cidades são pequenas, praticamente todo mundo conhece todo mundo. Yuri já esteve aqui, já deu para conhecer um pouco da realidade daqui, de Cabo Verde e das ilhas, né? Então, praticamente todo mundo conhece todo mundo. Já é mais fácil. Mas isso também pode dificultar um pouco, porque já pode ter algum favorecimento, porque uns são mais amigos que outros. Então, já pode dificultar também um pouco nessa parte. Mas, normalmente, a Câmara já tem um conhecimento, já tem um rastreio, né, das famílias mais carenciadas, e eu acho que foi mais nesse sentido ali a escolha das pessoas para aquelas que foram cedidas às casas mais para mais carenciadas, classe A. Beleza, beleza. Eu fiz essa pergunta já para ser uma deixa aqui um pouco para Yuri, porque assim, talvez o que Yuri vai falar um pouco da abordagem do escritório ATIS, do Cone, que de alguma forma usam uma estratégia, pensando muitas vezes até na melhoria habitacional, né, não necessariamente relocar, ou seja, são duas estratégias que promovem a habitação de interesse social em direções distintas, né, e, portanto, com resultados diferentes nessa abordagem, né? A gente teve aí aqui, com exceção desses projetos Casa para Todos, e o que tem vindo a ser trabalhado na parte de habitação social é mais nesse sentido que tu está falando aí, porque é mais em melhorias das casas, né? Por exemplo, agora estavam a construir algumas casas de banho, aqui a gente fala casa de banho e banheiro, né? Então, e algumas pessoas com os tetos já em estado precário, né? Em estado de perigo, então já é cedido às vezes materiais, às vezes é a mesma Câmara que constrói, mas às vezes só é cedido material e as pessoas arrumam só para trabalhar, então é mais nesse sentido. A habitação social aqui em Santo Antão, pelo menos, tem sido mais em melhorias das casas já existentes, mas tem um ou outro que é construído de raiz, mas são muito poucos. É mais no sentido de ajudar as famílias no que eles já possuem, né? Isso. Beleza. Yuri, quer fazer alguma provocação, Armando? Senão, posso passar a palavra para ti. E aí você fica à vontade de fazer a exposição do teu trabalho lá pelo Cone. Beleza. Eu acho que no final, depois da apresentação, a gente pode trazer algumas coisas em conjunto, né? Então tá. Então eu já posso fazer aqui a apresentação, né, Júnior? Deixa eu ligar. Fica à vontade. Apresentar. Eita, peraí. Pronto. Opa. Achei. Vocês estão vendo minha tela? Chegou. Pronto. Chegou Tá. aqui. Bom, pessoal, boa noite de novo. O Júnior já me apresentou brevemente. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é uma adaptação de uma apresentação que a gente já tem, né, que é a nossa experiência lá no Conde, para dentro dessa temática, né, de hoje, de concursos e produção de habitação, produção habitacional. Nós não temos uma experiência concreta em concurso para habitação. Nós, de fato, fizemos, né, 2 concursos públicos de projeto que eu vou mostrar um pouco aqui, foram experiências bem exitosas, eu acho que é um caso que a gente pode utilizar como exemplo de que isso é possível, é viável e é o melhor a ser feito, né, se tratando de obras públicas. E isso, sobretudo, quando a gente está falando do Conde, né, que é um município de pequeno porte, com poucos recursos. Mas, então, eu estou atualmente como coordenador de habitação na prefeitura, na Secretaria Municipal de Planejamento, na prefeitura de Conde, né, que é uma cidade na região metropolitana de João Pessoa. Eu vou já pedir desculpas porque eu vou passar essa apresentação um pouco rápido. Ela tem muitos slides e eu quero chegar no final, que é mais o foco para a gente hoje aqui, tá? Então, só para dar uma situada rápida, onde é o Conde, né? Quem não conhece, né? Então a gente tem aqui a capital da Paraíba, que é João Pessoa, e o Conde logo abaixo, que é quase da mesma extensão territorial, né? Só que muito menos densa do que a capital.
E aí a gente coloca como uma primeira amostra que essa história da escuta como prioridade, né? Que eu acho que é o símbolo da gestão que a gente vem desenvolvendo na Prefeitura de Conde, né? Sob a batuta, digamos assim, da prefeita Márcia Lucena. E eu acho que esse é um ponto importante, porque é a postura que ela desenvolve na prefeitura, que dá espaço para as coisas que a gente vai mostrar aqui acontecerem. Então é preciso ter um gestor, uma gestora que seja aberto, né, aberta a essas políticas e essas ideias para que isso possa acontecer. Então ela não só é aberta e dá esse espaço, como incentiva e tem tudo a ver com o modelo de gestão dela, que é da participação social, ela como professora. Então, eu acho que isso é importante ser dito. A gente precisa de gestores e pessoas na política que deem espaço para esse tipo de atuação, né? Então, é uma gestão que ela é baseada desde o início utilizando esse princípio da escuta, né, e da participação social. Então, esses são vários momentos de participação popular dentro dos programas que a gente tem dentro da prefeitura. E eu queria começar falando sobre isso, né, que a participação popular, a participação social, ela permeia todos os processos de planejamento urbano lá no Conde. Essa foto, por exemplo, foi no momento da criação e na elaboração da lei de zoneamento, né, que há mais de 50 anos a cidade não tinha uma lei de zoneamento, que é a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, e a gente fez esse trabalho de construir, elaborar essa lei, né, e ela foi construída com base nesse processo de participação popular. Então, nos 4 cantos da cidade, a gente ia e se encontrava com as comunidades para definir, junto com a comunidade, junto com os cidadãos e as cidadãs, o que a gente quer para a nossa cidade, né? Então, o tema de hoje começa com essa temática dos concursos, né? E aí, como eu falei, o Júnior já falou, na realidade, o concurso é uma modalidade de licitação prevista em lei, e inclusive ela é, na própria lei, colocada como preferencial, né, em se tratando de obras públicas. Ela é a modalidade de contratação preferencial. E a gente vê isso muito pouco utilizado, né? Isso é muito pouco utilizado, e aí eu acho que a gente tem alguns tabus, inclusive, a serem quebrados, porque, como o Júnior já falou também, a gente tem alguns estigmas, né, do concurso público. Porque não dá certo, porque se faz o projeto só como um concurso de ideias e depois não sai do papel, ou porque é mais caro, porque demora mais. Tem um monte de coisas que na realidade não representam o que de fato é na realidade, né? Os concursos de projeto, eles vêm para valorizar a arquitetura e urbanismo, para valorizar a qualidade das obras, dos projetos, e é uma bandeira de luta histórica do Instituto de Arquitetos do Brasil, também do Conselho, de estimular que isso seja feito, né, e seja respeitada a legislação, inclusive, para que isso seja feito cada vez mais, porque os benefícios são muito maiores, né, e para a cidade e para os cidadãos. Então, dentro de todas as modalidades de licitação, a melhor e a mais indicada para as obras públicas é justamente o concurso público, porque a gente está selecionando o melhor projeto, né? A gente não está selecionando uma possível melhor empresa, uma possível melhor equipe técnica. Não, a gente está contratando já o projeto. Então, a gente já sabe o que vai ser executado, a gente já tem um valor definido de honorários, a gente não contrata de acordo com a vontade da gestão. Então, tem uma série de benefícios, né, que precisam ser levados em conta. E aí eu estou trazendo essas experiências do Conde para passar rápido por elas, para mostrar que é viável mesmo em municípios de pequeno porte, se a gente dá espaço para isso. A gente fez 2 concursos de projeto. O primeiro foi para a área central do Conde, que foi uma reurbanização, né, uma requalificação urbana, digamos, nessa área central que está marcada em vermelho, né? E então, é justamente a área que tem, né, os serviços públicos, a prefeitura, a unidade de saúde, posto de polícia, todos os principais serviços, eles situam-se nessa região. E foi a região que foi o objeto do concurso, né? A gente, para construir, aí acho que é um ponto interessante, que eu até toquei lá na pergunta para o Mandi, a gente precisa ter um termo de referência, né, um edital e um termo de referência muito bem construído para que a gente tenha um resultado bom do projeto. Se a gente não tem um termo legal, um termo bem amarrado, com, né, tudo que a gente precisa no projeto, o projeto vai representar isso, né? Então, a gente precisa construir muito bem esse termo de referência. E aí, para construir, como se tratava de uma área urbana, né, que tem muitos atores envolvidos e muita gente que participa dessa vida na região, então a gente decidiu fazer uma oficina de ideias para construir esse termo de referência. Então,
novamente essa participação social, né, com todo mundo que tinha interesse em participar. A gente juntou, fez reuniões na área, né, do centro, para poder definir quais são as diretrizes que a gente precisa no projeto. Ou seja, a gente vai contratar o melhor projeto, mas o projeto tem que ter isso, 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 isso e isso. E essas coisas foram definidas pela população e depois foram representadas no projeto, né? Então, só para mostrar que esse processo de construção do termo é muito importante, principalmente quando se trata de uma área, um projeto mais urbanístico, né? Então, esse foi o resultado do projeto vencedor, que passou por uma banca julgadora, né? Como a gente comentou também, e esse projeto ele já está em obras. Tá em execução. Aqui tem algumas fotos só para passar rapidamente, para mostrar que de fato a gente conseguiu pagar os premiados, né, os três primeiros projetos, os três melhores projetos, contratar o primeiro e já executar as obras que elas devem estar sendo entregues ainda esse mês ou próximo mês, se não me engano. Então, só para mostrar realmente a viabilidade. E o outro concurso foi o que, inclusive, eu fui coordenador, que foi para uma unidade básica de saúde quilombola. O CONDE ele é formado por três áreas que são quilombolas, né, três quilombos e duas aldeias indígenas, então tem essa efervescência cultural muito grande. E aí esse concurso foi para uma unidade básica de saúde nesse local, que é no Guruji, que é um quilombo lá do CONDE. E aí esse foi o projeto vencedor. Nesse daqui foi um pouco diferente, porque a gente não teve essa oficina de ideias, já que se tratava de uma coisa muito técnica, né, e cheia de normas e tudo mais. Então, a gente elaborou o termo de referência em conjunto com outros atores, né, da saúde, mas não foi objeto de oficina participativa. E esse projeto ele já está a licitação concluída, se não me engano, e ele deve estar entrando em obras também ainda no próximo mês. Mais um exemplo para mostrar como mesmo num município de pequeno porte, quando há o interesse e quando se entende que essa é a forma correta de contratar obras públicas, a gente consegue fazer. Mas aí a gente chega, se você quiser interromper em algum momento, pode falar, viu, Júnior? E Mandi também. Então, a gente chega no Escritório Público de Assistência Técnica, né, que é a nossa temática atrelada aí a essas metodologias de produção habitacional. A gente criou desde o início da gestão o EPA, que é o Escritório Público, né, lá de Assistência Técnica lá no Conde. Aqui é só um pouco da realidade social, né, que a gente, antes de começar qualquer trabalho, a gente vai ter uma imersão dentro da sociedade para entender quais são as problemáticas todas envolvidas. Mapear todas essas problemáticas, né? O Conde não tinha nenhuma base cartográfica, não tinha nenhum material que a gente pudesse partir dele, então a gente teve que construir tudo meio que do zero, mapear as comunidades, né? Os assentamentos informais, irregulares. Isso nos contribuiu para a gente elaborar a lei de zoneamento, que eu falei, e dentro da lei de zoneamento a gente garantir esse eixo, né? Que é o da moradia digna. E aí criamos as EIs, que são as zonas de interesse social, zonas especiais de interesse social, que são as áreas prioritárias para a atuação, né, do poder público. E esse gráfico, ele exemplifica muito essa diferença que a gente faz do que é provisão habitacional, né, do que é construção de novas moradias, e do que é a requalificação do que já existe. E o Armando já falou isso com muita clareza, né? Eu achei ótimo que lá no Cabo Verde essa discussão também exista e que e o pessoal lá está fazendo bastante melhoria habitacional, porque de fato a maior parte do déficit habitacional que a gente tem não é um déficit por novas casas, né? novas moradias, é um déficit de pessoas que já vivem, que já têm suas casas, mas que vivem muito mal, tanto por uma precariedade urbanística, né, falta de acesso a serviços públicos, infraestrutura, drenagem e tudo mais, como uma precariedade fundiária, por não ter a sua segurança de posse de propriedade, né, documento de propriedade, como da própria moradia, né, em si. Então, a gente, no Conde, a gente entendeu que esse era o nosso foco, esse era o nosso objetivo principal, atuar dentro desse déficit qualitativo. E aí por isso a gente criou o EPA, e aí esse EPA a gente trabalha dentro do EPA em três eixos, né, diferentes. Um é a parte mais urbana, né, de projetos urbanísticos, de qualificação urbana, a outra é da regularização fundiária e a outra é das melhorias habitacionais. Aqui eu vou passar mais rápido também, que é esse primeiro programa Mutirão na Vizinhança, é o que atua nos espaços públicos e áreas comunitárias para melhoria desses espaços, né? Então, aqui só para mostrar também que tudo sempre começa com esse contato com a população, né, com a comunidade envolvida, e muitas vezes com a demanda que veio
por eles, né? Eles que solicitaram, que demandaram essas intervenções da prefeitura, e a partir disso a gente vai construindo as ideias, vai vendo o que a população precisa, o que deseja, e vai construindo esse projeto juntos, né? Sempre no Mutirão da Vizinhança a gente teve também a participação do Trama, que é o escritório modelo de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal, e a construção desses espaços é sempre colaborativa, né? Junto com os próprios beneficiários, com as famílias envolvidas, e aí a gente tem o resultado, né, da praça finalizada. Esse foi o próximo foi o Museu Quilombola, que a gente reconstruiu um museu que era feito em Taipa, um museu dentro de uma comunidade quilombola do Ipiranga, né? Esse contato primeiro com a comunidade, a construção colaborativa enfim, e esse momento da finalização da casinha nova que voltou a funcionar o museu, né? Gerando inclusive renda para a própria comunidade. Aqui já é um outro exemplo, que foi uma outra praça menor, que é a Praça das Castanholas, também sempre com a participação muito ativa das crianças, inclusive. O próximo eixo, que eu já falei que é o eixo da regularização fundiária, a gente criou o Chão de Direito, né, que é esse programa que trabalha na linha da segurança da propriedade. Então, depois de todo aquele trabalho que eu falei de mapear a realidade, conhecer as áreas que são passíveis de regularização, a gente cria toda a metodologia e vai desenvolver esse projeto de regularização fundiária, que a gente já entregou várias escrituras, né, os documentos de propriedade, já estamos entregando, né, ainda alguns esse ano, e a intenção é que todas as EIs, né, todas as EIs que eu mostrei anteriormente, elas sejam regularizadas, que as pessoas possam ter a segurança da sua propriedade, né, e não fiquem nessa insegurança de que podem ser relocados por algum interesse político, inclusive. Que é só um exemplo de um dos projetos, aqui de uma outra área que a gente também está elaborando a regularização fundiária. E aí a gente entra no eixo das melhorias habitacionais, que aí aqui a gente pode respirar um pouco com mais calma, né? O eixo das melhorias habitacionais talvez seja o que mais caracteriza, né, a assistência técnica ou assessoria técnica, como hoje tem essa linha, né, dessa terminologia também. E ele vem no entendimento de que a maior parte da população brasileira, e aí, enfim, da América Latina, dos outros países em desenvolvimento também, ela acaba construindo suas próprias moradias nesse formato de autoconstrução, né? As pessoas não acessam os serviços profissionais técnicos de arquitetura e engenharia, porque são serviços até um pouco mais caros, né? Enfim, as pessoas têm outras necessidades mais urgentes e elas têm essa cultura da autoconstrução. Mas a gente sabe que isso acaba gerando muitos problemas, né? Inclusive de saúde, e agora com a pandemia a gente tem isso muito claro, né? Que quanto mais a gente falava para o pessoal ficar em casa para evitar a disseminação do vírus, a gente percebia que a gente não, tem muita gente que não tem casa para ficar e as casas que tem não oferecem condições de salubridade, de higiene, de segurança. Então, ele atua nessa linha de que não adianta a gente só pensar em construir novas casas, a gente precisa, de fato, melhorar as condições das habitações que já existem. E aí, aqui, dentro da prefeitura, a gente encontrou uma maneira de contratar esses projetos, contratar assistência técnica, que, ao nosso ver, foi o que viabiliza essa contratação, porque a modalidade de licitação, né, você contratar por menor preço, ou por técnica e preço, ou até por concurso, nesse caso, se torna inviável, porque a gente tem uma demanda muito grande, a gente tem uma demanda que ela vai surgindo ao longo do processo, então encontramos esse instrumento do credenciamento, e foi muito legal, porque até administrativamente era uma coisa nova, né? Então, assim, o pessoal da Secretaria de Administração também foi aprendendo junto com a gente. Então, a gente teve que fazer parecer da Procuradoria, parecer jurídico, dizendo que é possível, que é válido, é uma modalidade de licitação, na realidade, de você credenciar para depois contratar, fazendo uma inexigibilidade de licitação, né? A modalidade, o termo é esse. Então, a gente primeiro faz um credenciamento, que esse credenciamento pode ser em parceria, inclusive, com o Instituto de Arquitetura, com conselhos, mas nesse caso, como a gente ainda estava fazendo uma coisa nova, né, aqui a gente fez o nosso próprio credenciamento, credenciamos
acho que 16 equipes técnicas interessadas em trabalhar com assistência técnica, e aí definimos a metodologia toda, né, que era dividida em etapas. Depois do credenciamento, a gente sorteia a ordem, o ordenamento dessas empresas habilitadas para que a gente pudesse ir contratando à medida que a gente fosse precisando elaborar os projetos, né? E aí essa metodologia tem todo um edital que define todos os critérios para as empresas se habilitarem. A gente exige que dentro da equipe técnica existam profissionais com o mínimo de experiência na área de habitação social, né? A gente define que cada empresa vai ser contratada já com um valor definido, com base nos honorários, né, da tabela do Conselho de Arquitetura, e que cada empresa vai elaborar no mínimo 5 projetos e no máximo 20, para a gente poder ter um horizonte, né, de trabalho. Enfim, já define, já pré-definidos esses dados, inclusive o que vai se pagar, e inclusive quanto deve custar mais ou menos os projetos, né? Então, as empresas eles fazem o projeto já com uma margem de orçamento previsto para a execução da obra. Então, isso eu queria chamar bastante atenção, porque apesar de não ser um concurso, é uma outra modalidade de produção, né, de contratação para produção habitacional, que não significa novas residências, né, mas melhorias habitacionais, e que é super viável, né? E aí dentro dessa linha, né, isso aí que são só os dados do que a gente fez, né, dentro das melhorias habitacionais. A gente contratou as primeiras 4 empresas credenciadas, né, cada uma para desenvolver uma média de 15 projetos, isso para uma comunidade no Cone, que é uma das mais precárias, que é a comunidade Terras Belas, totalizando 63 projetos de melhorias. Então as empresas elaboraram todos esses projetos em contato com as famílias, e aí também eu volto, né, a esse ponto que a participação dos beneficiários ela é muito importante desde o início. E nesse caso, especificamente, a gente está tratando de projetos individualizados, né? A gente não está tratando de soluções padrão para todo mundo, é um apartamento ou uma casa igual para todo mundo. Cada família tem uma particularidade, tem suas diferenças, né? E aí cada projeto se adequa aos desejos e às necessidades de cada família. E aí, enfim, isso foi do ano passado para esse ano, né? Então a gente já tem os 63 projetos elaborados, e por conta de um convênio que a gente tinha com o governo federal que foi cancelado no ano passado, a gente tinha recurso para executar parte dessas obras todas, a gente não ficou sem esse dinheiro, né? Então a gente está com os projetos e não conseguiu ainda recurso para executar as obras. Mas de maneira experimental até, a gente concorreu no edital de patrocínio do Conselho de Arquitetura para conseguir recursos para executar algumas obras como protótipo, né, como modelo, para experimentar como é que isso pode ser feito, como é que pode funcionar. Então, esse edital de patrocínio nos permitiu executar 4 dos 63 projetos que a gente já tinha, um de cada uma das empresas, né? Então, esse é o mapa da comunidade, com todos os projetos que foram elaborados, né? Esse é o material que cada uma das empresas entrega, né? Tem os relatórios de levantamento de necessidades, levantamento físico, aí já com os projetos, né? E sempre com muita maquete, com muita imagem que fique fácil mais fácil a apreensão da própria família, né? Algumas imagens de alguns dos projetos. E algumas outras imagens aqui de outros projetos. E aqui eu já passo para falar um pouco da execução. Como eu falei, foi um edital de patrocínio, e aí a gente concorreu a esse patrocínio com a proposta de trabalhar por meio da autogestão, que a gente já está falando de outra coisa também no meio desse processo, né? Ou seja, a gente está discutindo, refletindo sobre esses modelos e métodos de produção da habitação social, né? A gente tem os concursos públicos, a gente pode fazer credenciamento, a gente pode produzir novas habitações, a gente pode melhorar as que já existem, e a gente pode trabalhar por autogestão, que nesse caso foi o que a gente encontrou também, que viabilizou a execução dessas obras, porque se a gente for fazer uma licitação para contratar a execução desses projetos, a gente perde muito e fica muito mais complicado de acompanhar isso, porque as empresas vão querer executar exatamente o que está na planilha, né? E a gente sabe que na realidade, a realidade das famílias é muito dinâmica e muito específica. Então, por meio da autogestão, junto com o Movimento Social por Moradia, né, que no nosso caso foi a União Nacional por Moradia Popular, o MP,
a gente tem uma aproximação muito maior com as famílias, as próprias famílias participam do processo construtivo, às vezes tem membros da família que atuam como pedreiro, como servente, como marceneiro, e que atuam dentro da construção da sua própria casa, ou dos vizinhos, inclusive, e nesse caso foi o que nos pareceu viabilizar a execução dessas obras. Então essa foi a primeira casa executada, né, como era antes e como ficou depois. Essa já é a segunda casa também. Ali está o pessoal da União por Moradia Popular. E essa foi a terceira. Nesse caso, o morador ele participou ativamente da construção da casa do início até o final. Foi bem interessante, que está aí, ele é o Leandro. E essa foi a última casa que até deveria ter colocado umas imagens mais recentes, mas, enfim, já dá para ver um pouquinho de como era antes e como é que foi ficando, né? Esse último slide aí é para mostrar que esse trabalho, apesar de embrionário, né, digamos assim, é uma experiência que a gente ainda está aprendendo como é que faz e encontrando maneiras de ter recursos para poder executar tudo isso. A gente já tem o reconhecimento de que isso é uma coisa acertada, né, uma política acertada, é considerada uma política, uma prática inovadora. A gente ficou entre os 10 melhores, as 10 melhores práticas inovadoras em gestão municipal pelo Municiência, né, que é um prêmio da Confederação Nacional dos Municípios. O escritório público ficou entre os 10, né? E na realidade ficou entre os 5 melhores, né, depois da votação popular. Então, isso para corroborar, né, com essa nossa proposta de que isso é válido, a gente está no caminho certo e dá para fazer. E aí eu acho que é mais isso de trazer essa nossa experiência lá do Conde para a gente juntar nesse bolo aí de métodos e metodologias de produção habitacional. Acho que a gente tem bastante coisa aí que pode ser subsídio, né, para essa nossa conversa aí, Júnior. Eu acho que a apresentação é essa, a gente fica à disposição para especificar melhor alguma coisa ou trocar mais alguma ideia. Rapaz, eu vou ter que fazer mais duas palestras, uma só com o Armando para entender melhor assim o que é que acontece em cada ilha e outra só com você, porque assim são mundos complexos assim com muitas particularidades, né? A gente foi batendo papo junto com o Armando, estava vendo que não deu tempo nem de perguntar assim tudo que eu tenho interesse em conhecer, porque particularmente eu nunca visitei, não fui ainda, digamos assim, no Cabo Verde. Mas Tem que ir. pois é, você esteve lá, né? Tem que ir lá na casa de É, Mandi, lá em Santo Antão. É o mais lindo. e assim, pelas imagens que Armando trouxe, a gente vê que a geografia das áreas urbanas é bem particular, né? Tem uma característica muito particular e entender como a cidade se comporta e usa esse espaço seria interessante para conhecer melhor, talvez em um segundo momento, né? Entender como as habitações vão se moldando a esses espaços. Mas deixa eu fazer umas provocações aqui a você, Yuri, que é assim, uh, a primeira curiosidade que eu diria assim para o trabalho do Conde, que você mostrou agora do Conde, assim, seria lá no princípio, assim, no primeiro momento, como é que a população encarou essa abordagem? Porque você falou, né? A prefeitura trouxe toda uma metodologia nova, né? E eu acredito, vou fazer uma hipótese, uma suposição, se houve eles desconfiavam um pouco disso, talvez demorou no princípio para eles entenderem que aquilo ia dar em algo, né? Porque é interessante você, obviamente, entender que há uma participação popular, mas eles poderiam, por algum momento, achar que isso é só mais uma reunião. Como é que foi esse começo? Armando, fica à vontade se você quiser perguntar, tá, Yuri? Isso é bem interessante da gente tratar, porque a própria prefeita ela é professora e ela trata muito a gestão urbana como um processo pedagógico, né, de conscientização e transformação da população pela educação mesmo, né? Então, a gente chegou num município, na cidade de Conde, que historicamente foi muito maltratada, sabe? A população e o seu planejamento urbano foi muito maltratado, mal planejado, mal desenvolvido. Então,
como eu falei, a gente não tinha de onde começar, a gente não tinha uma base cartográfica, a gente não tinha uma lei de zoneamento, a gente não tinha. Então, foi uma população muito mal acostumada com essa política do clientelismo, né, que a gente sempre fala. Então, é a população que sempre pede e ganha. Então, pede 100 tijolos para construir sua casa, pede 200 telhas, pede não sei o quê, e os políticos eram acostumados a dar isso como, né, essa moeda de troca e tal, em troca dos votos e tudo mais. Então, no primeiro momento, sim, foi, e eu não digo nem que foi não só no primeiro momento, ainda é muito complicado, mas é muito interessante perceber a evolução disso desde o início da gestão. Então, de fato, nos primeiros momentos que a gente fez ali o mutirão na vizinhança, que foram nossas primeiras experiências, a população ficava muito desconfiada, né? Então, quando elas viram que os próprios profissionais, a própria prefeita, as próprias pessoas que trabalham na prefeitura estavam lá botando a mão na massa, a gente estava construindo as coisas na praça junto com eles, a gente ia para campo, discutia junto, colocava eles no meio, no centro do processo, aí eles vão começando a entender melhor. E aí, depois de uma primeira, segunda experiência, foi legal de perceber que a própria população começou a pedir, né? Então, eu quero um mutirão na vizinhança lá na comunidade, eu quero uma praça aqui para um mutirão na vizinhança, vamos fazer um... Então, sabe, todo mundo passou a pedir que isso se espalhasse pela cidade, né? Isso falando especificamente do mutirão. E no processo de melhorias habitacionais aconteceu também parecido. A coordenadoria da habitação, basicamente, sou eu, né? Desde a prefeitura é pequena, então a gente ainda não tem muita gente trabalhando. Hoje tem um chefe de regularização fundiária também, mas quando a gente começou a fazer o levantamento das famílias para a gente elaborar esses projetos, eu fui de casa em casa, né? Eu ia de casa em casa, ia andando nas ruas e conversando com as pessoas e tentando cadastrar as pessoas para a gente fazer esses projetos. E muitas casas que eu passava, a pessoa não esperava nem eu falar, dizia, não, aqui eu não quero nada não, aqui eu não preciso de nada. Mas como é que está a parte sanitária, o banheiro? Tá, não, aqui está tudo bem, aqui não precisa de nada não. Então tá, e assim, tem algumas pessoas até que são bem mais ríspidas, né? Mas aí eu continuava, pegava os dados, e quando as pessoas viam que o negócio começava a andar, que a gente realmente estava elaborando os projetos, que as empresas de arquitetura foram para campo também para elaborar os projetos, e aí depois disso tudo, que mesmo com todos os projetos elaborados, e a gente não executou todas as obras, mas quando a gente executou as 4, as pessoas viram né, que isso é possível e estava saindo do papel. Então, elas passaram a acreditar mais e a querer, né, fazer parte. Tem muita gente que no início não se cadastrou, depois veio para mim e fez, eu quero também, né, eu preciso. Então, eu acho que é um processo de mudança cultural, de mudança dessa conscientização, né, da educação do pessoal, mas todas as nossas experiências, elas são um passo a mais, né, nessa tentativa de trazer o pessoal para esse protagonismo, né? Quando as pessoas entendem que o protagonismo delas dá em alguma coisa, elas participam, né? Então, quando elas viram que foi criado um orçamento democrático na cidade e que a cada ano a gente ia mostrando que o dinheiro que foi utilizado para fazer a reforma da unidade básica de saúde foi porque a população no ano anterior decidiu que aquilo era uma prioridade, aí já passou a participar mais do orçamento. Então, eu acho que é todo um processo que é lento, é difícil, ainda mais numa cidade assim, com um histórico do Conde, mas é muito bonito de ver essa transformação. Assim, hoje a gente vê muito mais a população muito mais consciente, né, do seu papel cidadã e tal. Bacana, viu? Muito bacana. Só deixar registrado aqui que eu votei naquele projeto, aquele que você acabou de anunciar no final da sua apresentação. Quando você falou, eu lembrei, eu lembro desse dia aí e fiz a votação, e que bom que vocês tiveram uma colocação legal lá. Deixa eu te passar aqui, então, uma pergunta da Deise, né, que está aqui conosco na equipe. Ela fez uma pergunta em relação ao EPA. Né, assim, ela pergunta como foi o trâmite da aprovação do EPA pelo governo municipal, visto que tem a contratação de profissionais. O EPA funciona separado ou ele é dentro da prefeitura? Como é que acontece ele? Não, o EPA ele é um programa da prefeitura, né? Na realidade é um programa guarda-chuva, a gente gosta de chamar assim porque dentro do programa do EPA a gente tem outros programas menores, né? Tem o programa de melhorias habitacionais, o programa de regularização fundiária e o programa do mutirão na vizinhança. É como se o EPA fosse
como é que se diz? Um conceito, né? Uma ideia de um escritório que engloba todos esses eixos de atuação. Então, ele ainda não é um programa institucionalizado no sentido de não virar não ser um decreto ou uma lei que institui o programa, mas ele foi criado pela gestão desde o início, desde o primeiro mandato, e a gente vem desenvolvendo ações já nesse sentido. Como eu falei, ele ainda é um programa que está em construção, então a gente está aprendendo muito com o processo de aplicação, né, das intervenções que a gente tem feito, para, de fato, construir um escritório que seja mais sólido, né, mais concreto. E aí a gente trabalhar em diversas linhas de atuação mesmo. A gente poder trabalhar com a demanda espontânea, por exemplo, de gente que quer fazer projeto de melhoria na sua casa, que não tem recurso para contratar um profissional e essa pessoa possa acessar esse serviço do EPA, né? Ainda não conseguimos fazer isso, mas a intenção é essa, que a gente chegue nesse momento e que a gente possa, né, abraçar outras modelos, né, de atuação dentro da assistência técnica. Entendi. Se a Prefeitura do Conde contrata um profissional para a Secretaria de Habitação, ele pode ou não estar trabalhando diretamente com o EPA, né? Ou seja, é um programa, ou seja, é uma das ações da Secretaria, né? Isso. Como você explicou. Beleza. Legal. Eu queria perguntar, Yuri, assim, um pouco sobre a ideia dos projetos, né? Você falou do processo que foi, eu diria, inovador, né? Do edital de credenciamento, né? E aí, em um dado momento, você apresentou as empresas contratadas. Eu tinha uma curiosidade sobre o processo de contratação, se foram, de fato, todas empresas, ou seja, CNPJs ou profissionais autônomos que se credenciaram. Essa era a primeira pergunta. E uma segunda é, quando você enumerou ali os projetos, 15, 16, cada projeto correspondia a uma unidade habitacional ou a um grupo a uma comunidade, um grupo de habitações vamos dizer, de um quarteirão, de uma família. Não, cada unidade, cada projeto era de uma casa, né, de uma família. Então, por que tem um número variado? A gente definiu no princípio que cada empresa iria fazer 15 projetos. Mas aí quando os profissionais foram em campo e que identificaram que na realidade naquele mesmo terreno tinha 2, 3 casas, e aí o projeto não é só de uma casa, é de duas, então ela passou a fazer 2 projetos a mais. E aí, por outro lado, teve empresa que foi fazer projeto e na hora que a pessoa que a gente ia começar a desenvolver os projetos, as pessoas desistiam, né? Então, tanto teve acréscimo de projeto, como também teve decréscimo também, né? E sobre qual foi a primeira pergunta mesmo? A contratação, assim, que você falou do credenciamento, se era específico para a empresa, porque você fala empresa, depois você fala profissionais, eu queria saber, assim, se um profissional autônomo, se ele quisesse, como autônomo prestar esse serviço, ele poderia, ou essa modalidade só é permitida para a empresa, CNPJs? Não, nesse CNPJ. caso, a gente realmente teve que fazer amarrar um CNPJ, né? Então, a gente sempre quis chamar de equipe técnica, porque a gente definia os profissionais mínimos, né, que precisavam fazer parte da equipe. Então, tem que ter um profissional de arquitetura, um profissional de engenharia, um desenhista, estagiário. Então, essa é a equipe mínima, né? E aí tem que ter qualificação na área também de habitação de interesse social. Mas nesse primeiro momento, a saída que a gente encontrou foi realmente amarrar com o CNPJ por conta de questões administrativas, né, de contratação. O ideal é que não, né? O ideal é que a gente chegue, na minha visão, o ideal é que a gente chegue numa proposta de poder contratar profissionais autônomos organizados numa equipe técnica com um responsável técnico, né? Eu enxergo isso como possível, mas naquele momento ainda era uma novidade, né? Então a gente conseguiu avançar bastante, mas ainda com algumas amarras, né? Foi justamente o que eu perguntei, assim, porque assim, dá para entender claramente que foi uma experiência, a gente poderia dizer assim, piloto, né? Ou seja, entender os mecanismos iniciais, mas em larga escala, um profissional autônomo, a contratação do autônomo, daria para atender assim uma diversidade de famílias, né? Você ia conseguir fazer uma imersão muito grande em vários profissionais, né? Isso daí. E muito profissional de arquitetura com uma experiência legal, né, nessa área, às vezes não tem um CNPJ, ou não tem acesso a um... O CNPJ. Exato. E eu tinha uma
uma curiosidade aqui do processo de execução de autogestão, que tu explicasse um pouco melhor como acontecia. Inclusive, bom, naturalmente, a autogestão tá claro, está implícito na própria nomenclatura, que o morador trabalha dentro do processo de execução, né? Muitas vezes até mais vizinhos e outros familiares, mas o recurso financeiro, ele nesse caso provém de onde? Como é que você falou das contratações acho que em um dado momento você falou, acho que foi da contratação, não sei se foi tal do CAL, e teve um dado momento que você falou, esse edital do CAL, ele prevê o recurso financeiro sendo usado de que forma? Foi para compra de insumos, pagamento dessa mão de obra, pagamento da equipe de profissionais de arquitetos? Uhum. Não, é o seguinte, né? A autogestão ela é sempre vinculada a uma entidade, né? Uma entidade social. Sempre, na maioria das vezes, um movimento de luta por moradia ou alguém que já tem experiência nessa área, né? Ou uma instituição que já tem experiência nessa área. E aí aqui a gente tem a União Nacional por Moradia Popular, que no Brasil eles têm uma larga experiência, né, em autogestão. E autogestão nada mais é do que é como se você contratasse um movimento social, que não é uma empresa, né, que não tem fins lucrativos. Então, por não ser uma empresa com esses fins, o movimento social ele tem uma aproximação muito maior com a família. Nesse caso, né, ele recebe um recurso que já está previsto numa planilha orçamentária, do mesmo jeito que uma empresa, mas a prestação de contas dele, digamos assim, é a obra concluída. Né? Então, a gente fiscaliza junto, né, acompanha a obra para poder garantir que o projeto está sendo respeitado, mas o movimento social ele presta contas com o produto executado. Então, ele recebe os recursos à medida que, por medições também, né, por etapas, para Sim, poder sim, ter sim, sim. a execução, mas o movimento gera esse recurso. Né? Então, não é uma empresa, não é uma licitação que contrata uma empresa, é como se fosse um contato direto, um convênio direto com o movimento, e o movimento gere tanto a contratação de pessoal, às vezes é o próprio pessoal do movimento que trabalha em formato de mutirão para executar as obras, ou eles chamam o pessoal das famílias para trabalharem juntos, enfim, todo o processo de gestão da obra, da compra de material, da compra da contratação de pessoa, ele fica responsável, fica sob a responsabilidade do movimento. Né? E por que a gente acha que isso é uma maneira de viabilizar? Porque se a gente fosse contratar como eu falei antes, se a gente fosse contratar uma empresa com fins lucrativos para trabalhar dentro de uma comunidade que tem um monte de peculiaridades, cada casa é um mundo, um universo diferente, cada família tem um horário de funcionamento diferente. Ele não vai. Não dá, é muito Ele não complicado. E vai. o movimento É se difícil. adequa e né, tem uma entrada muito mais fácil dentro das casas e das comunidades. Porque existe uma identidade, né, com a causa que está sendo proposta, né? Claro. Interessante demais, Yuri. Assim, a gente já está chegando aqui mais ou menos a 1h30 do debate. Eu ia fazer mais uma pergunta para ti e para Armando, na verdade, né? Porque, assim, eu vejo... foi interessante ver os dois cenários que vocês apresentaram, né? Os dois promovem a habitação de interesse social, mas por caminhos diferentes, né? No final, nós temos o resultado. E, assim, voltando um pouco para a ideia do concurso, porque você começou também falando lá no princípio pelo concurso, né? É uma percepção pessoal que eu tenho, assim, de Brasil, mas eu vou estender essa reflexão lá para o Cabo Verde através de Amanda, né? Eu tenho uma sensação, às vezes, que você até falou em um dado momento, nós somos um município de pequeno porte, né, o Conde, né? Eu tenho a sensação, às vezes, que se dá muita atenção ao concurso ou à modalidade de concurso só quando se trata de grandes programas arquitetônicos, de grandes obras arquitetônicas. Mas, ao meu ver, eu acho que esse não é o caminho mais simples para se atingir assim, um bom resultado, ou eu não diria nem bom resultado, para se atingir ou se alcançar uma cultura de uso dessa modalidade. Né? Porque, no fim das contas, é isso.
talvez não se contrate, não se use essa modalidade, porque pouco se usa e pouco se conhece. E às vezes fica assim uma expectativa de fazer o uso dela. Não, vamos usar isso só quando for umas obras faraônicas. Por que não em pequenas obras? Por que não em pequenos setores? Para aí sim adquirir a experiência necessária, entender os meandros que existem nesse processo e a partir daquela experiência você aos poucos ir crescendo. O que vocês acham disso? Assim? Eu já deixo isso com uma reflexão pós-Covid, assim, né? Ou seja, o que a gente pode fazer de hoje em diante, né? Nessa direção. Não sei o que vocês acham sobre essa perspectiva que eu trouxe. Bom, Armando, Sim, sim, Armando, sim. fique à vontade, se quiser. Bom, eu acho interessante também esse teu raciocínio aí. Inclusive, também achei muito interessante o projeto do Yuri aí, do pessoal lá do Cone. Parabéns, eu gostei muito dessa ideia de interagir com a comunidade, que é porque não só você está projetando, está construindo para eles, mas como também eles participando, eu acho que vão valorizar muito mais o, o trabalho que está sendo feito e aquilo eles vão se sentir mais participativo, né? Vão ter outros benefícios, por exemplo, é normal, não é normal, né? Mas acontece muito de muitas vezes serem feitos trabalhos, obras e depois a população mesmo vandalizamos, né? E nesse sentido deles estar sentido participativos e deles não só opinaram sobre o projeto, mas também e trabalhando naquilo e ganhando, pelo que eu percebi, teve alguns, né, que se calhar vocês integraram no processo da execução, então eles vão valorizar muito mais o que vocês estão fazendo aí. Agora, em relação ao que o Júnior falou aí, também eu acho pertinente essa questão que colocaste, porque realmente é como o Yuri também já tinha falou nas pequenas construções, quando você não tem a participação de técnicos, as habitações não tem aquela salubridade, né? Tem alguns problemas que agora foi quando ele referiu agora a pandemia. Então, eu acho interessante isso também, mesmo de ter concurso ou de ter a prefeitura ou a Câmara Municipal, no caso aqui a Câmara, participando de pequenas obras, né? Participando embora aqui, por exemplo, normalmente como as cidades não são extensas, normalmente sempre tem os técnicos da Câmara, porque a Câmara tem os arquitetos, né, e próprios que trabalham no gabinete técnico, que fazem, de uma certa forma, fazem esse trabalho. Não tem concurso, mas já tem, por exemplo, na Câmara daqui, tem, se não me engano, 3 arquitetos, né? Então, normalmente, nessas melhorias, nessas habitações, são eles mesmos que fazem esses projetos de melhorias e que fiscaliza, tem uma equipe fiscalizadora também. Então isso já, de uma certa forma, não tem muito isso sempre tem técnicos da área seguindo essas obras. Agora, já aproveitando também, pronto, eu vou deixar para o final, aproveitar, tinha uma questão para fazer para o Yuri, mas eu acho, já que tu já colocaste, isso seria melhor ele opinar em relação a isso, depois eu colocaria essa minha pergunta aqui, para ele. Eu acho, Júnior, que eu acho que é parte de um processo de transformação cultural mesmo, sabe? De valorização da arquitetura e urbanismo, e por isso que isso é uma bandeira histórica do IAB, né? De valorizar a profissão, né? E ainda é muito pouco compreendido e, como eu falei antes, né, existem algumas barreiras, alguns tabus que alguns gestores, por desconhecimento ou enfim, pela inércia de não querer tentar uma coisa diferente, acabam não fazendo. Eu acho que as obras maiores, elas são mais facilmente justificáveis por concurso, porque, de fato, as prefeituras não têm equipes técnicas assim tão grandes e disponíveis para estar elaborando grandes projetos, né? Então, por isso que acaba se fazendo, eu imagino, por isso que acaba se fazendo
concurso para essas obras maiores, de maior visibilidade e tudo mais. Mas eu concordo 100% contigo. Eu acho que o ideal era que a gente pudesse ter uma estrutura dentro dos órgãos públicos, né, dentro das prefeituras, que pudessem estar realmente elaborando concursos não só para projetos grandes, mas para projetos medianos. Eu não digo nem que para projetos pequenos, até de manutenção, porque às vezes isso pode ser feito sem né, digamos assim, sem um impacto muito grande no urbanismo, planejamento e tal. Mas nas demais obras, eu acho que sim, a gente precisaria tentar ampliar, né, a utilização do concurso como modalidade, porque a gente está falando de qualidade de espaço público, espaço urbano, a gente está falando o concurso ele tem uma oferta de propostas, de soluções muito grandes, então a gente já, quando a gente contrata, quando a gente vai elaborar um projeto e contratar por concurso, a gente já sabe o que a gente está contratando, né? Então, se você contrata um projeto que você não sabe o que vai vir, acreditando que a empresa, porque se qualificou dentro de um processo licitatório, ela é boa, né? Vai elaborar um projeto bom, a gente cai na situação que a gente tem hoje, que é uma grande maioria de obras públicas de baixa qualidade, né? Com problemas técnicos e tudo mais, e de superfaturamento, porque a gente também tem uma história desse conflito de interesses, né? A mesma empresa que elabora o projeto e executa a obra, no caso da RDC, né, que recentemente, desde da Copa, né, a gente tem esse regime de contratação diferenciada, então você pode utilizar disso para os gestores, é muito fácil, né? Você contrata de uma vez só, a empresa que vai fazer o projeto vai realizar a obra, mas isso é um conflito de interesses enorme, então a gente precisa evitar ao máximo isso, a gente precisa separar as coisas e contratar os projetos pela sua qualidade. Então, eu acho que é isso, a gente precisa começar a continuar, né, na verdade, essa discussão para que a gente possa expandir, né, e disseminar a realização de concursos não só para projetos grandes, mas também para projetos medianos ou um pouco menores, porque de fato isso tem um impacto, né, na qualidade de vida das pessoas e dos espaços urbanos, né? É isso, eu vejo dessa forma, e eu vejo sob a perspectiva, sabe, para quebrar o estigma de que das frases prontas que é utilizada, dizer, a gente demora muito tempo, não tem tempo, não sabemos fazer. Então começa pequeno, faz pequenas experiências, né? Mas, de qualquer forma, como você acabou de dizer, o gestor precisa estar imerso nessa possibilidade, né? Como ficou claramente aí exposto você, que é o caso da Márcia, né? Ela entendeu e explorou exaustivamente essas possibilidades daí, né? E aí eu estendo os parabéns que a Armando deu para ti, assim, como representante da prefeitura, pelo que vocês conseguiram conquistar, né, nesse espaço de tempo aí, né? Que eu não sei quanto, mas já deve ter se passado, acho que 3, 4 anos, né? Mais ou menos isso. Está finalizando o mandato, né? Agora, Agora inclusive, estamos em tá. processo eleitoral, né? Por isso que a correria está É grande. verdade, é verdade, é verdade. Então eu até lhe agradeço estar aqui hoje com a gente. Né? Ó, a Armando disse que queria fazer aí uma pergunta para ti, né? Não, Fique à só uma vontade, coisa que Armando. não ficou muito clara em relação projeto daquelas habitações, aquelas 63, é que como é que vocês fizeram a seleção dos quatro escritórios ou grupos, porque do nada, pronto, você tinha falado do concurso, mas aí não especificou como é que se foi uma seleção, né, se foi um concurso, e pronto, sendo isso, por que que ficou um grande número de projetos também para um pequeno número de empresas ou de gabinetes, né? Era Uhum. mais ou menos nesse sentido aí que ficou uma dúvida ali. Eu quis mostrar a variedade de métodos e metodologias que a gente tem para poder contratar e elaborar os projetos, né? Então, a gente, por mais que não tenha sido concurso para habitação, a gente elaborou projetos por concurso, e por outro lado, na habitação, não foi concurso, mas foi outro instrumento que eu comentei, né? Que foi o credenciamento. Então, o credenciamento você habilita todos, na verdade, todos que tenham interesse e estejam dentro dos critérios para trabalhar com aquilo, porque pela lei de licitações a gente não pode discriminar ninguém, né? A gente tem que dar o espaço para todos
para livre concorrência, na verdade, é esse termo, né? Então, a gente credencia, abre um edital e diz, olha, a gente quer credenciar todas as empresas, equipes técnicas interessadas em trabalhar com assistência técnica dentro desses né, parâmetros todos pré-definidos, dentro dos valores pré-definidos, ou seja, os honorários, o que cada equipe vai receber por cada projeto é isso. Então, as empresas elas decidem, eu tenho interesse, aí se inscreve, a gente faz um processo de habilitação para ver se ela está dentro dos critérios, né, que a gente pré-determinou, e com isso, para que a gente garanta a isonomia do processo, a gente faz um ordenamento por meio de sorteio. Então, das 16 empresas que foram credenciadas e habilitadas, a gente sorteou o ordenamento. Então, a gente estava com um banco de dados, né, um banco de empresas, né, habilitadas numa ordem sequencial que a gente foi contratando por sequência e por demanda. Então, a gente tinha 63 projetos para elaborar, que era o número de cadastros que a gente tinha na comunidade, e para não contratar, a gente tinha definido no credenciamento que era no mínimo 5 e no máximo 20 projetos, para poder dar oportunidade, né, de outros profissionais elaborar os projetos e para não ficar sobrecarregado para uma equipe só. Então, eita, o Mandy perguntou e acabou caindo, né? Mas enfim. Verdade, Né? mas ele volta daqui a pouco. Não Então, sei se foi a conexão, mas fique à vontade. Vai ficar registrado sua resposta e ele pode assistir depois ele depois. assiste. Não, então, a partir desse credenciamento, a gente tem um ordenamento, a gente foi contratando por ordem, né? Como eram 63 projetos e a gente tinha esse limite entre 5 e 20, a gente definiu que cada empresa elaboraria 15 projetos. E aí, por isso que foram contratadas as 4 primeiras, né? Pela ordem, as Entendi. 4 primeiras foram contratadas e aí para elaborar 15 projetos cada uma. Acabou sendo um pouco mais para uns e um pouco menos para outros, por conta devido àquilo que eu falei, né? Da peculiaridade de cada programa de necessidade, de cada terreno, de cada casa. Eu acho que foi isso, né, que ele estava questionando. Foi. Pena que ele saiu aqui agora, né? Mas vamos aguardar ele. Eu vou fazer então uma pergunta para ti. Eu fiz aquela no pós-Covid, assim, voltada ao concurso. Eu queria saber de ti, Yuri, assim, nesse cenário, bom, no Brasil está até um pouco difícil falar sobre pós-Covid, né? Mas vamos dizer assim, os próximos passos, né? E considerando a Covid ainda existente entre nós, né? Existente. Voltou o Armando. Desculpa, a internet caiu aqui. Tudo bem, Armando. Yuri terminou de responder um pedacinho. Eu disse a ele que pode seguir, porque vai ficar gravado. Se Armando quiser, ele assiste o registro. Depois eu, Mas eu vejo a resposta. não, mas se Yuri quiser voltar ao tema, não tem problema. Eu estava só complementando uma pergunta, agora relacionada assim, ao pós-Covid, mas na atuação do escritório EPA, né? Porque ficou claro que o contato com a comunidade é permanente, mas o que a Covid interferiu nesse processo, né? Como é que vocês estão se comunicando com a comunidade? Outras metodologias foram experimentadas para ter esse contato, vamos dizer, à distância. A gente sabe que hoje em dia todo mundo tem um WhatsApp, né? Aqui em Cajazeiras a gente tem tentado manter contato com algumas famílias que a gente tem iniciado o trabalho de assistência pelo WhatsApp, assim, queira ou não, tem sido uma ferramenta a nosso favor, né, nesse momento. Com certeza. Eu acho que a Covid ela veio para deixar isso tudo muito evidente. Então, a necessidade de a gente trabalhar com assessoria técnica, com melhorias habitacionais, agora, então, ficou extremamente claro, né? Porque isso é uma discussão que não é nova, na verdade, existe o termo assistência técnica há muito tempo, né? Inclusive, a própria lei a própria lei da assistência técnica é desde 2008, né? Então, apesar de não ser uma discussão nova, é um tema que ele vem ganhando cada vez mais espaço, né? Por conta tanto da luta das instituições, né? Das entidades em favor disso mas eu acho que sobretudo agora, a partir desse ano, a gente ganhou muita força nesse debate, porque a gente viu a extrema necessidade de trabalhar melhoria habitacional, porque não adianta a gente querer que as pessoas fiquem em casa se na casa dela não tem condições, nas casas delas não tem condições de higiene e de isolamento social, às vezes uma casa com, né, uma coabitação, uma superlotação e tudo mais. Então,
é evidente que a gente precisa tratar desse tema, e eu acho que esse debate agora ganha força, inclusive a nível institucional, né? Assim, para que a gente possa regulamentar, para que a gente possa criar parcerias e conseguir recursos para poder andar com isso, né? Porque a gente sabe que a maior parte do nosso déficit habitacional é relacionado a isso, né? Mas, de fato, eu acho que a gente tem que criar novos meios de se comunicar, né, com as pessoas também. Lá no Conde a gente tem usado bastante os grupos, né, os grupos de WhatsApp também têm facilitado bastante a comunicação. Inclusive, a gente tem uma lei lá, que é uma curiosidade, né, uma lei de gestão compartilhada. Então, todas as obras públicas são criados grupos de WhatsApp para acompanhamento e fiscalização pela sociedade, né? Então, a população que tem interesse em acompanhar o andamento das obras, criticar, chamar atenção, fazer qualquer tipo de apontamento, existe um canal para isso, né? Junto com representantes das construtoras, representantes da prefeitura e tudo mais. E a ideia é que a gente possa trazer esse instrumento da gestão compartilhada para dentro dos projetos de habitação. Ou seja, programas de regularização fundiária que a gente está desenvolvendo agora, né, esse que a gente está desenvolvendo agora do Conjunto Maris, lá no Conde, a gente já criou um grupo de WhatsApp para discutir o projeto de regularização, tirar dúvidas e o pessoal poder acompanhar o desenvolvimento disso. Então, eu acho que é um caminho que pode ser seguido, sim, porque hoje é mais fácil, né, as pessoas terem acesso ao WhatsApp, principalmente, e como a gente está nessa situação do isolamento e tudo mais, eu acho que, sim, buscar novas alternativas, né, de contato. É isso, não dá para ficar parado, né? Assim, se tem algo para ser feito, que se tente, que se experimente, né? Você acabou de dizer. Tem gente aí que não está nem podendo ficar isolado, né? Eu acho que o Armando caiu de novo, não sei. Acho que a internet dele... Não sei se ele... Eu ia fazer o encerramento agora, mas era bom talvez esperar um pouquinho ele, né? Bom, não sei que horas são no Cabo. Ele disse que ao Cabo Verde, né, pelo fuso, ele está 2 horas adiantado. São perto de 10, lá deve estar meia-noite. Aqui, se fosse de meio-dia, eu diria que meio-dia lá em Cajazeira, às vezes dá um pico de uso assim, que a internet não fica muito boa, não. Eu fiz esse mesmo evento semana passada, né, com o outro convidado que nós tivemos, foi o professor Johan, mostrou um trabalho em Moçambique. Foi pela manhã, minha internet não estava muito boa, não. Mas enfim, mas no final deu tudo certo. Bom, de alguma forma eu quero agradecer, Yuri, assim, a ti e a Armando, as pessoas que acompanharam. Eu vi que tem muitos estudantes aqui do CACS que estavam acompanhando aqui no chat. A Anne, que é a professora Anne, que está como colaboradora conosco no CACS, né? A gente surgiu como um núcleo de extensão. Eu lhe fiz aquelas perguntas do formato de contratação de CNPJ, pessoa física, particularmente para entender assim o que estaria ao nosso alcance para também se envolver em ações e iniciativas nesse formato, né? Porque como está num processo de implementação, há uma perspectiva, né, de criar um CNPJ para que a gente possa participar também dessas modalidades de trabalho, né? E de alguma forma, se a gente fizer uma reflexão assim sobre os escritórios ATIs, muitos deles estão surgindo dentro das instâncias acadêmicas, né? Então, provavelmente, talvez a gente não seja o único grupo que esteja pensando algo nessa direção, né? O próprio edital do CAL, que prevê também contratações para dar suporte a escritórios, se não me engano, ele é voltado unicamente para escritórios com CNPJ. Ainda tem essa restrição, que, como você explicou, eu acho que também vai de conta a questão burocrática. Deve ter alguma limitação que ainda não permite que isso seja expandido, né, para uma contratação como profissional autônomo. Que, ao meu ver, eu acho que seria a direção a ser seguida, né, para ter uma envergadura maior nessa ação. Com certeza, eu acho que sim.
Lá no Conde a gente até encontrou uma saída, quer dizer, não foi bem uma saída, mas a gente tinha muita gente interessada, muitos arquitetos e urbanistas já formados, recém-formados até, ou já com experiência na área, que não estavam atrelados a nenhum CNPJ e que demonstraram interesse para a gente. E por outro lado, a gente tinha algumas empresas de engenharia, sobretudo, que não tinha dentro do seu quadro, né, técnico, gente com qualificação em habitação social. Então, a gente fez a junção desses dois atores em alguns casos. Né? Disse, olha, tem essa empresa Interessante, aqui, né? Então, interessante. o profissional de arquitetura se juntou a um CNPJ para poder... Porque, na realidade, ele não precisa ser parte da empresa. Ele só precisa ser a empresa indicar ela como parte da equipe técnica que vai desenvolver aquele projeto. Né? Então, CNPJ, Sim, sim, dentro da sim, equipe sim. do CNPJ da empresa tal, tem só engenheiro. Então, para fazer parte desse projeto, ele indicou uma outra pessoa, um profissional de arquitetura com experiência em ArcGIS, para poder pegar os projetos. Né? Então, isso é possível também. Seria... Tiveram que se reinventar, né? Aí ficou É, muito claro assim. é um mais ou Mas menos, muito né? bom, Yuri. Bom, Armando não voltou ainda, infelizmente eu acho que eu vou dar um encerramento sem ter ele presente aqui, mas vai ficar registrado o agradecimento dele ter ficado com a gente até agora. Como eu disse lá, a hora está avançada, já é quase meia-noite, mas ele estava aqui conosco. E, obviamente, alguns cabo-verdianos também puderam acompanhar, ou poderão acompanhar, né? Que essa gravação, esse evento fica registrado no site do Circuito Urbano, né? Bom, então, deixa eu fazer alguns agradecimentos primeiro à equipe da gente, né, que estava dando todo o apoio, ainda estão aí, nosso colega Marcos, aos colegas intérpretes, a Deise, que me ajudou aqui no chat, em se comunicar com a audiência que estava aqui ao vivo. A vocês dois, tá, Yuri? Você e Armando. Como eu disse assim, tenho interesse a gente ainda bater mais papo sobre isso. Você até falou, né? A gente falou anteriormente a esse momento, né? Um possível trabalho que você está desenvolvendo na cidade de Souza, que é aqui pertinho de Cajazeiras. Então, vamos estender esse diálogo, porque assim, a gente tem muito a aprender ainda. Vocês percorreram um trajeto, na verdade, vocês pavimentaram uma estrada muito bacana e que certamente vai seguir de exemplo para muitos outros locais aí que querem fazer algo semelhante. Eu provavelmente serei um dos que vão estar, como diria o Matuto, curiando um pouquinho e aprendendo um pouquinho com o que vocês fizeram para, de repente, replicar aqui para o lado do sertão, né? É isso, gente. Obrigado por todos que estiveram até agora conosco. Esse é o último evento do Cactus aqui no Circuito Urbano, então, assim, também deixo o meu enorme agradecimento à equipe da ONU Habitat, que deu suporte a todo momento que a gente precisou, foram extremamente atenciosos, assim, foram acompanhando um pouco a produção deles, a gente viu que foram inúmeros eventos, né? Até você tem que fazer uma escolha, não dá para assistir tudo à mesma hora, provavelmente nesse momento devem estar acontecendo outros. Então agradeço também a toda a equipe da ONU Habitat que organizou o Circuito Urbano 2020. Bom, é isso. Vamos lá e até o próximo encontro. Eu queria agradecer também, Júnior. Fica à vontade, fica à vontade. Mais o convite e a lembrança, né? Eu acho que isso é um reconhecimento muito bom para a gente, então, toda a equipe técnica, né, da CEPLAN e da prefeitura, de que realmente, Aí chegou o Armando. a gente fazendo um trabalho que vem sendo interessante, né, a experiência. E aí eu encaro ainda como tudo muito experimental, a gente tem muito ainda o que avançar, nós realmente saímos da inércia, né, nós demos os primeiros passos, né, mas eu acho que tem muito o que se fazer, o que se pensar e se construir, porque, como eu falei, apesar de não ser um tema novo, mas os métodos de atingir os objetivos, de elaborar essas intervenções, eles não são claros e a gente não tem muitos exemplos concretos de coisas já executadas, né, já feitas, experiências Perfeito. práticas. Então, eu acho que a gente precisa saber onde a gente quer chegar, mas a gente ainda não sabe exatamente como fazer as coisas, mas a gente precisa sair do canto. Então, a partir do momento que a gente sai do canto, a gente vai descobrindo os caminhos e vai construindo isso com o tempo. É uma experiência, o EPA ainda é embrionário, a gente tem um sonho muito maior para ele,
mas eu acho que a gente realmente já tem alguma coisa assim que nos orgulha e que a gente sabe que, apesar de pouco para o que a gente espera, já é muito para o que a gente tinha antes, né? Então, mas é isso, agradecer demais o convite, agradecer o Mandi também, já me deu saudade lá de Santo Antão, a gente gostou muito, né? Interessante. Inclusive, a gente passou por uma região lá que estava tendo uma construção, ou que houve uma construção, se não me engano, num projeto que ele fez desses de habitação. E a gente viu também várias experiências interessantes na Ilha do Sal, eu acho que em Aspargos, ou Espargos é o nome da cidade, que estão fazendo um puta projeto grande de habitação lá, enfim. São as curiosidades, as lembranças. Mas valeu, gente. Um abraço demais para todo mundo mesmo. Obrigado. Boa noite. Ah, Lila ah, tá aqui mandando um beijo vou também, deixar, Mandi. ah, ah, vou deixar agora para a Wanda fazer os agradecimentos, se ele assim desejar, antes que ele caia na internet de novo. A gente está aqui encerrando, Amanda. Eu fiz os agradecimentos, Yuri também. Fique à vontade se você quiser deixar algumas palavras aí para os brasileiros e cabo-verdianos que estão nos assistindo. Teu microfone está desligado, Amanda. Ainda está desligado. Espero que ele não desconecte, viu? Senão... Pronto. Agora foi. Eu acho que tá pronto. Não, só queria agradecer o convite. Há muito que a gente não tinha trocado uma ideia, né? E pronto, eu queria só agradecer isso, a tu e o Yuri. Eu gostei muito também, como já tinha referido, adorei, gostei de ver o projeto dele e com certeza depois vou pedir para ele mais detalhes aí do projeto, porque agora, inclusive, estava no processo aí das eleições aqui, que eu vou certamente entrar para desempenhar funções. Eu pensei nisso também. E é uma experiência interessante e que ele já com mais experiência na prefeitura aí, podemos trocar umas duas ideias e ele passar mais essas experiências que ele já tem aí já de 4 anos na prefeitura. Bom, infelizmente, eu peço desculpa pela queda da internet aqui. Inclusive, agora não estou vendo o Yuri, só estou vendo você, porque a rede não tá boa mesmo. Mas Tudo bem, tudo bem. Acontece, evento eu online é gostei. assim mesmo. Pronto, ele voltou também para mim aqui na tela. Ah, agora Era foi. isso, era. Uhum. Pois é, de repente. Queria agradecer a De... oportunidade de estar com vocês aqui e de a gente fazer mais vezes, né? Sempre, não precisa ser sempre online, né? Sempre em algum programa, algum projeto, mas para essa troca de experiência e de ideias Experiência, aí. né? Pois é. Pois é, leva as ideias de Yuri lá para Cabo Verde, ó, né? É. Acho que vai Ah, atravessar o gostei Atlântico muito. aí vai atravessar o Atlântico com boas ideias, né? Com certeza. E E fica rapaziada, também o convite para vir conhecer, né? Para vir visitar também a gente aqui, para ah, conhecer, para conhecer Cabo Verde. sem dúvida, sem dúvida. Yuri conheceu 4 ilhas, não foi, Yuri? Foram 4 ilhas, né? A gente foi São em Vicente, Sal, São Vicente do Santiago e Sal. Santo Antão. Exatamente, foram as 4. Sem Muito dúvida, está Já na legal. conheceu agenda. quase metade de Cabo Verde. A melhor é a casa de Mandi, Santo Antão. Sem dúvida, a ilha é mais bela. Aí. É isso, Eu gente, sou obrigado. suspeito para falar, mas é a mais bela ilha mesmo. Olha aí, olha aí. Então vai ser a primeira. Pronto. Não, Vamos lá não então, pode ser a né? primeira, você chega Então, um aqui, tem que abração chegar aí com para os dois. sal, né? Ah, se for a primeira, É verdade. não vai querer ver as outras, né? Ai, ai. Meus Não, amigos, mas vamos tem então, três né? chegadas. Uhum. É isso aí. Então, um abração para todos. A gente vai conversando. Valeu, gente. Um Um abraço, um abração. abraço. Boa noite.